Na aula de hoje a gente vai falar sobre o verbo avoir. Avoir. Presta atenção como a gente fala, tá? Avoir. E esse verbo, o que acontece? Esse verbo ele é muito importante na língua francesa. Por quê? Porque ele pode ser usado como verbo, que é a maneira que a gente vai ver aqui hoje, e ele pode ser utilizado como auxiliar, ou seja, ele pode ser conjugado com outro verbo para fazer um tempo verbal. Por exemplo, o passé composé. Mas a gente vai fazer uma outra aula explicando o verbo avoir como auxiliar. Na aula de hoje a gente vai falar o verbo avoir somente como verbo, tá? A função dele como verbo. Então vamos lá, gente. Separei aqui um texto, um pequeno texto, tá? Com palavras do dia a dia, vocabulários do dia a dia. E principalmente vai ter outros verbos, com certeza, você vai aprender aqui também outros verbos, mas o nosso foco aqui é realmente aprender o verbo avoir. E dentro desse pequeno texto que eu fiz de tudo, fui eu que inventei esse texto, tá? Eu fiz de tudo para colocar todos os pronomes, por exemplo, eu falar no eu, para eu falar no tu, para eu falar no ele, no ela, no nós, no vós, e no eles, né? Então, você vai aprender que o verbo avoir completo para todos os pronomes, tá bom? Dentro do texto. Vamos lá, então. Vou começar aqui a ler o texto. Vou ler uma parte do texto e a gente vai fazendo assim, tá? A gente vai ler primeiro uma parte, aí depois a gente explica, aí depois a gente lê de novo e vai explicando. A gente vai fazer como sempre. Como sempre. O pessoal que tá aí seguindo as lives, o pessoal já tá agora meio acostumado já, né? Vamos lá. J'ai un chien appelé Doug. Doug. Até inventei uns nomes aqui, né? J'ai un chien appelé Doug. Il est petit et gentil. Il a seulement 3 mois. Il a seulement 3 mois. Il a les poils blancs. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais j'ai aussi une chatte appelée Minou. J'ai une petite chatte appelée Minou. Minou a les poils noirs et elle a les yeux bleus. Les deux ont des manières différentes de se comporter. Meu Deus do céu, você vai falar assim, meu Deus, mas o que é isso tudo que a Dai tá falando? Vamos lá, gente, vamos aqui pegar a frase, ok? Vamos lá. Começar aqui pela primeira frase do texto. J'ai un chien appelé Doug. Doug, até engraçado esse nome, né? Nunca vi um cachorro chamado Doug, mas eu inventei. Il est petit et gentil. Vamos lá. J'ai un chien. Eu tenho um cachorro appelé Doug, chamado Doug, ou Doug, em português. Il est petit, grand, et gentil, il est très gentil. Ele é pequeno e gentil. E bonzinho, vou colocar assim, e bonzinho. Gentil. Ele é pequeno e gentil. Ok, agora a gente vai pegar aqui essa estrutura que eu até coloquei aqui em negrito, que é o G. G, que significa eu tenho. Então vamos lá, G. E ó, eu vou explicar aqui pra vocês uma coisa. Vamos lá, vamos começar aqui. G significa eu tenho, certo? Eu tenho, vamos pegar outros exemplos aqui. J'ai deux amis italiens et 3 amis français. Eu tenho, então, j'ai dois amigos italiens. Je suis brésilienne. Mes amis sont italiens. Então, j'ai 2 amis italiens. Eu tenho 2 amigos italianos. E 3, vou até colocar aqui, ó, nessa frase, vou até colocar o G também. Et j'ai 3 amis français. Brésilien, je suis brésilienne.
italiens, français. Então, j'ai 3 amis italiens. Eu tenho 3 amigos franceses. Ok? J'ai 2 amis italiens et j'ai 3 amis français. Então, esse j'ai significa o quê? Significa eu tenho. Eu tenho. Vamos lá, então. J'ai. Vamos, ó, eu quero que você preste bem atenção na pronúncia. Por quê? Porque tem muita gente que confunde o G, que confunde esse G, tá? Vou até escrever com outra cor aqui, ó. Vou colocar em verde. Confunde esse G com o je, que é o eu. Lembrando que G, J apóstrofe AI, significa eu tenho. Agora, JE, que é o je, significa eu. Tá? Simplesmente significa eu. Então não confunda a pronúncia. É normal, tá? É normal no início, quando você está iniciando seus estudos, você confundir e falar tudo que tem E em francês, você sempre falar E, né? Falar o som de E. Por quê? Porque no português, a gente não existe esse som né? O je. Então, presta atenção, ó, vou falar de novo, você vai perceber que é bem diferente, tá? Os dois sons. Então é G, eu tenho, G, e je, eu. Deu pra ouvir a diferença? Tá? Então presta atenção, tá? Então aqui, nessa frase aqui do nosso texto é j'ai un chien, desculpa, j'ai un chien, um cachorro, appelé Doug. Eu tenho um cachorro chamado Doug, ou Doug. Il est petit, ele é pequeno, et gentil, e bonzinho, gentil. Ok? Então, G. Vamos pegar outros exemplos com o G? Vamos lá, gente. Eu vou dar uns 2, 3 exemplos aqui de cada pronome para vocês fixarem bem, tá bom? J'ai une maison au bord de la plage. Eu tenho uma casa na beira da praia. Plage, praia. Tá? Então, j'ai, eu tenho. Eu tenho. Deixa eu colocar aqui assim. Isso. E a gente coloca sempre em roxinho. Vou colocar essa aqui também em roxinho para ficar... Aí. Então, j'ai une maison. Eu tenho uma casa au bord de la plage. Na beira da praia. Outro exemplo com o G, Dai, por favor, para eu entender bem. Vamos lá, então. J'ai un livre de français pour débutants. J'ai, o que é G? Eu tenho. J'ai, eu tenho um livro de français, de francês, pour débutants. Alors, débutant, iniciante. Daí você tem intermediário, avancé, já é uma pessoa mais avançada, ou então, você pode dizer avançada, é isso mesmo. Então, eu tenho um livro de francês pour débutants. J'ai un livre de français pour débutants. De francês para iniciantes, ok? Beleza, gente. G significa eu tenho. Acho que agora vocês já entenderam, né? Que G significa eu tenho. Então, ó, vou até mudar a cor desse texto, que senão vai acabar que a gente não vai conseguir lembrar onde que é o texto. Vamos lá. J'ai un chien appelé Doug. Il est petit. Eu digo assim petit só para vocês entenderem, né? Não existe um cachorro desse tamanho, só para entender, né? Il est petit et gentil. Ele é bonzinho. Eu tenho um cachorro chamado Doug e ele é pequeno e bonzinho. Quem aí já entendeu, então, que G significa eu tenho? Deu para entender? Vão deixando nos comentários, tá, gente? Ok, próxima frase aqui agora. Agora eu vou dar vários exemplos aqui. Só uma pergunta, quem aí não entendeu a diferença do som G e je? Quem aí não entendeu, pode perguntar aqui que eu respondo, eu falo de novo.
tá? Eu acho que o pessoal já entendeu, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver nos comentários. Aqui no Instagram o pessoal entendeu, pelo menos o pessoal do Instagram tá falando oui. E aqui a Aline falou oui, a Daniele mandou um joinha, então beleza. Ok, vamos passar para a próxima frase. Il a, il a seulement 3 mois. Mon chien, Doug, mon chien, meu cachorro, mon chien, a seulement 3 mois. O que será que é esse il a? Il a significa ele tem, tá? Então, il a seulement 3 mois. Ele tem somente 3 meses. Então, aqui, ó, ele tem, certo? Deixa eu colocar de outra cor. Aí. Ele tem somente 3 meses. Il a seulement 3 mois. Uma coisa que eu vou puxar as orelhinhas de vocês aqui agora, o que é? Esse il, ó, presta atenção também na parte quando a gente escreve. Por quê? Il a, o a, quando ele tá sem acento nenhum, quando o a tá simplesmente a letra a, o a significa ele tem. É o verbo avoir, ok? Se tiver um a escrito assim, é uma preposição, acho que fala em português. Então, é quando você quer dizer... eu vou dar um outro exemplo daqui a pouco. Vamos pegar aqui primeiro o exemplo com o il a. Vamos pegar outros exemplos com o il a. Então, vamos lá. Porque senão vai acabar confundindo, né? Então, vamos lá. Il a... Deixa eu pensar aqui no exemplo. Il a un prof de français excellent. Ele tem um professor, um professor de francês excelente. Excelente. A Ivana e a Fernanda pediu para eu repetir aqui daqui a pouco o G e o J. Eu vou repetir, só um minutinho, deixa eu só terminar aqui esses exemplos com o il a, aí eu repito, tá bom? Vamos lá. Ele tem, a gente diz il a. Il a. Il a. E ó, o L do il vai lá no céu da boca. Il a. Il a. Outro exemplo aqui. Il a. Il a. Colocar em preto. Il a un lapin et une souris. Non, et une... Deixa eu pensar. Et un... Il a un lapin et un... Deixa eu pensar, vou falar só em un lapin, né? Porque pensar em animal aqui é difícil. Il a un lapin. Ele tem um coelho. Então, il a significa ele tem. Certo? Deu pra entender? Il a. Tá vendo? Agora a gente já aprendeu a falar o verbo avoir em 2 pronomes. O G e o il a. Depois a gente vai fazer um resumo, quando a gente terminar o texto, a gente vai fazer um resumo, explicar certinho aí tudo que você aprendeu, tá? Então vamos lá. Antes de eu continuar aqui, dar outros exemplos, continuar no texto, o celular não para de cair aqui, né? Antes de eu continuar de dar outros exemplos aqui, eu vou só repetir a pronúncia do G e do J, aqui que o pessoal pediu aqui no YouTube, né, gente? Então vamos lá. Para dizer eu tenho presta atenção nos meus lábios, ó. G. G. É o mesmo como se você falasse... Sabe a pessoa que você chama um apelido de alguém que é oi, G, tudo bem? G. G. Então, G. É o mesmo som do português, o E do português, tá? G. G. Agora, uma pessoa que você quer... Quando você quer dizer eu, simplesmente o pronome eu, a gente fala je. 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 Então, eu tenho G. E para dizer eu, simplesmente a gente diz je. 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 Ok? Deu para entender agora? Então vamos lá. Então a gente falou eu tenho e ele tem. Vamos continuar nossa frase aqui, ó. A gente não terminou a nossa frase. Agora que você já sabe que il a significa ele tem, a gente falou il a, mon chien, Doug. Doug. Il a seulement 3 mois. Il a 3 mois. Il a les poils
les poils, ça c'est des poils, ça c'est des poils, ça c'est des poils, pelos, os pelos. Il a les poils blancs, blancs. Ele tem os pelos brancos. Les poils blancs. Poil, olha como que fala. Poil, poil. Esse O, I tem o som de UA, UA. Então, poil, poil, ok? E depois a cor branca, né? O branco, a gente fala blanc, blanc. Então, il a les poils blancs. Ele tem os pelos brancos. Aí aqui depois, je l'aime beaucoup. Je l'aime, je l'aime. Je t'aime. Quem aí já ouviu essa expressão? Je t'aime. Je t'aime. Escreve aqui, eu já ouvi, eu sei o que significa, porque je t'aime significa eu te amo, né? Então, je l'aime, a gente tá falando dele, então eu amo ele, ok? Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Eu amo ele, eu o amo muito. Eu o amo muito. Aqui, então, il a significa ele tem. Ok, agora a gente já aprendeu que il a significa ele tem. Vamos pegar aqui a próxima frase? Vamos lá. Vou colocar em azul esse texto aqui, gente, pra gente saber certinho onde tá o texto e onde tá as frases, né? Vamos lá. Attention, j'ai un chien, mais j'ai aussi une chatte. Un chat, une chatte. Appelée Minou. Mais j'ai aussi, mas eu tenho também, j'ai aussi, eu tenho também, une chatte, uma gatinha, uma gata appelée Minou, uma gata chamada Minou. Minou, gente, é um nome bem típico assim de gatinho em francês, tá? J'ai, eu tenho, j'ai, tá vendo? J'ai, mas eu tenho, mais j'ai aussi une chatte appelée Minou. Atenção, gente, eu já recebi às vezes mensagem de pessoas me perguntando, porque em português a gente pode, quando a gente acha uma mulher bonita, né, uma menina bonita, você pode falar gata. Mas atenção, em francês a gente não fala une chatte, a gente não fala une chatte, tá bom? Então, não queira traduzir para letra porque não vai dar certo, vai ficar estranho, não vai dar certo. Então as pessoas não falam uma gata, as pessoas não falam de outras maneiras, né? Oh, elle est belle, elle est canon, tá? Mas as pessoas nunca vão falar uma gata, a gente vai falar une chatte, isso não existe em francês, tá? Então atenção, é realmente só o animal, a gatinha, aquela gatinha, tá bom? Mais j'ai aussi une chatte appelée Minou. Ok, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. O pessoal falou que já ouviu o je t'aime. Muito bem. Ok, j'ai aussi une chatte appelée Minou. Eu tenho, então, a gente voltou no eu tenho. Vamos lá, continuar. Próxima frase. Minou, alors, Minou a les poils noirs. Attention. Doug, mon chien, il a les poils blancs. Minou, la chatte, a les poils noirs. Qu'est-ce que c'est noir? Ça c'est noir, c'est la couleur noire. Noir et blanc, ça c'est blanc. Vou mostrar aqui também, blanc, noir, ok? Então, les poils noirs. Et elle a les yeux bleus. Qu'est-ce que c'est bleu? Qu'est-ce qu'on a comme bleu ici? Bleu. Ok? Azul, é até parecido com o inglês, né? Minou, então vamos lá. Lembrando que aqui em cima a gente viu que para falar ele tem, a gente fala il a. Então o verbo é o a. Simplesmente o a. O tem é o a. Então aqui, ó, a gente tá falando da gatinha. Então, Minou a les poils noirs. O que significa essa frase, gente? Minou a les poils noirs. Minou tem os pelos
pretos, tá? Les poils noirs, noir. Ó, lembrando que o OI sempre tem o som de OA, OA. Então, noir, noir. Minou a les poils noirs. Pessoal do Instagram, quem quiser seguir o que eu tô escrevendo aqui na minha tela, vocês vão lá no YouTube, tá? Tá tendo aula lá, que tá aparecendo tudo na tela que eu tô escrevendo. Vamos lá. Minou a les poils noirs. Minou tem os pelos pretos. Les poils noirs. E ela tem les yeux bleus. Moi, j'ai les yeux bruns. J'ai les yeux bruns. Eu tenho os olhos marrons, eu tenho os olhos castanhos, tá? J'ai les yeux bruns. Mon père, o meu pai, mon père, il a les yeux bleus. Mon père a les yeux bleus. Deixa eu pensar aqui. Ma belle-sœur. O que é ma belle-sœur? Ma belle-sœur é minha cunhada, tá? Minha cunhada, ma belle-sœur, a les yeux verts. Vert. Ok? Vamos lá. Então, ela tem os olhos azuis. Vamos pegar aqui esse A, porque ela tem. Gente, é a mesma coisa do il, tá? Il. É a mesma coisa do il. Então, ela tem. E atenção, muitas das vezes, quando a gente está aprendendo francês, que a gente está começando agora, a gente acha que esse elle é ele, porque é um falso cognato, né? Porque elle, a gente escreve ele, né? Então, atenção, não é elle, não significa ele. Elle significa ela, tá? Então, atenção com o falso cognato aqui, ó. Ela tem. Então, vamos pegar outros exemplos. Alors, ma sœur, minha irmã. Quem estava na aula de ontem, vocês viram que sœur significa irmã, tá? Então, ma sœur tem les yeux bruns. A minha irmã, ma sœur, minha irmã, tem les yeux, os olhos marrons ou castanhos, tá? Brun é mais para marrom, mas a gente pode dizer, para dizer olhos castanhos, por exemplo, a gente pode dizer brun também, tá bom? Então, ma sœur a les yeux bruns. Então, esse a aqui significa tem, ok? Ela tem. Então, aqui, a Minou, que é a gatinha, a les poils noirs. Et elle a les yeux bleus. Tá dando para entender? Se tá fazendo sentido para você aí, vai deixando aqui nos comentários. Fez sentido, entendi, ok? Vamos pegar outro exemplo com ela. Vamos colocar assim. Mais ma mère a les yeux verts. Mas ma mère, minha mãe, mas a minha mãe tem les yeux, tem os olhos verdes, tá? Les yeux verts. Deixa eu até colocar aqui isso aqui em azul pra gente não confundir. Então, a significa tem. Deu pra entender? Fez sentido? Ok. Então, gente, o que eu queria explicar para vocês agora? Não confundir. Atenção. Quando você tem o a sozinho, assim, é o verbo, né? Que a gente disse. A. Atenção para não confundir com o a com acento. Atenção. Qual que é a diferença dos dois? A gente falou que o a sem acento é o verbo avoir, que é o verbo que significa tem, ok? Agora, vou te dar outro exemplo aqui com esse a com acento. Então, por exemplo, je suis à la maison. Eu estou
em casa. Je suis à la maison. Então ele tem um sentido de em, não tem um sentido de verbo, tá bom? Ele tem outro sentido. Então atenção, principalmente na hora de escrever, né? A pronúncia é exatamente a mesma. Só atenção na hora de escrever, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, onde a gente estava no nosso texto. Deixa eu até colocar o texto em negrito, né? Senão eu acabo me perdendo aqui. Vamos ver. Aqui também. Acho que eu coloquei tudo em... Aí. Ah, eu vou colocar os exemplos. Espera aí, gente. Deixa eu arrumar aqui. Me dão 2 minutinhos só pra eu arrumar isso aqui, porque senão vai acabar confundindo a cabecinha de vocês aí. Espera aí. Aí, os exemplos eu vou colocar de preto, né? E o texto eu vou colocar em azul. Ok? Vocês estão comigo? A Aline perguntou, eu estou um pouco confuso, o verbo ter não é avoir? Sim, o verbo no infinitivo é o verbo ter, né? Avoir. Agora, quando eu quero conjugar o verbo para dizer eu tenho, eu falo j'ai. Para dizer ele tem, il a. Para dizer ela tem, a gente fala elle a. É a mesma coisa no português, presta atenção. Quando a gente vai, se você quiser, o verbo no infinitivo é o ter, né? Ter. Mas quando você quer dizer, você não vai dizer eu ter. Eu ter você não fala, não existe. Você não fala ele ter. Não, você conjuga o verbo. Ele tem. Ela tem. Nós temos. Eu tenho. Tá? Então você conjuga. E a mesma coisa no francês, tá? O verbo avoir é o verbo no infinitivo que a gente chama. É o verbo sem conjugar, tá? Agora quando você conjuga, fica il a, j'ai, elle a, tá bom? E assim por diante. A gente vai fazer um resumo. A gente tá vendo aqui dentro do texto, dentro de frases para fazer sentido para você. Daí depois no final a gente vai pegar aqui, fazer um resumo, tá? Tipo, a gente vai falar j'ai, eu tenho, tu as, tu tens, né? Você tem, e assim por diante, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui no nosso lindo texto. Vamos lá. Alors, vamos fazer um resuminho aqui rapidão? J'ai un chien. Oh, j'ai un chien. J'ai un chien. Oh, appelé Doug. Eu tenho um cachorro chamado Doug. Il est petit. Il est petit et gentil, bonzinho. Il a, ele tem, il a seulement 3 mois. Mon chien a seulement 3 mois. Il a, ele tem, les poils blancs, os pelos brancos, blanc, cor branca. Je l'aime beaucoup, oh là là, je t'aime Doug, je t'aime mon chien, eu te amo meu cachorrinho, je l'aime beaucoup, eu o amo muito ele, ok? Mais j'ai aussi une chatte, une petite chatte, j'ai une chatte, eu tenho uma gatinha, appelée Minou. Minou a les poils, elle a les poils noirs, preto. Ela tem os pelos pretos. E ela tem les yeux bleus, azuis. Ela tem os olhos azuis. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Tem maneiras, des manières différentes, eu até confundi agora, diferentes de se comporter. De se comportar. Okay. Deux ont des manières différentes de se comporter. Os dois têm maneiras diferentes de se comportar. Vamos lá, gente. Só deixa eu voltar aqui no Instagram, gente, porque o Instagram caiu aqui a conexão. Vamos lá. Vamos ver se voltou. Acho que voltou. Vamos lá. Nessa frase aqui, ó. Atenção. Les deux ont des manières différentes de se comporter. Esse ont que a gente tá falando aqui significa tem, mas ele é no plural. Por que é no plural? Porque a gente tá falando dos dois, tá? Dos dois. Então é eles ou elas. No caso aqui a gente tá falando deles, né? Eles, o cachorrinho e o gatinho. Então, eles
tá? Vamos pegar outros exemplos aqui. Esse on, então, significa tem, plural. Então, aqui ficaria, por exemplo, ils ont un joli appartement. Eles têm um lindo apartamento. Deu para entender? Então, ils ont, eles têm. Ils ont. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu até colocar o... Sempre falo, né, para colocar de outra cor aqui o exemplo, né, para ficar mais fácil. Vamos lá. Ils ont un joli appartement. Outro exemplo. Elles ont 4 ordinateurs à la maison. Elles ont 4 ordinateurs à la maison. 4 ordinateurs. O que significa essa palavra? Ordinateur. Computadores, tá? Computadores à la maison, em casa, tá? Elles ont 4 ordinateurs à la maison. Elas têm 4 computadores em casa. Então, ó, elles ont tem o sentido de tem no plural, tá? Ils ont, eles têm. Mais uma frase? Vamos lá. Marie et Marc ont 2 enfants. Marie et Marc ont 2 enfants. Marie e Marc têm 2 filhos. Eles têm 2 filhos. Então, Marie e Marc. A Ana e o Paulo têm 2 filhos. A Ana e o Mariazinho e o Joãozinho têm 2 filhos. Tá? Então, tem. Esse on significa tem. Ok, pessoal? Então, aqui agora, a gente viu o je, né? Que é o G, que a gente fala eu tenho. A gente viu il a, ele tem. A gente viu elle a, ela tem. E agora a gente viu o on, né? Que ele significa tem no plural. Então, ils ont, elles ont. Certo? Ok. Vamos continuar. Nossa próxima frase. Deixa eu mudar essa cor aqui, senão acaba confundindo depois para ler o texto novamente para vocês. Ok. Vamos passar aqui para a próxima fase. Ok, gente, vamos lá. Doug, mon chien Doug, est encore un bébé. C'est un bébé. Doug est encore un bébé. Doug ainda é bebê. Tá escrevi. Opa. Bebê. Ok? Doug, bebê. Ele tem, des comportamentos, il a des comportements diferentes de Minou, da Minou. Então, ele tem. Agora a gente já viu, tá vendo? Ó? A gente viu várias vezes o il a. Ok, próxima frase. Doug saute. Il saute. Sauter, pular, saute. Doug saute partout. Il saute partout. Ele pula em todo canto. Doug pula em todo lado. Partout, tipo, em todo lado, tá? Em tudo, ele pula em tudo. Doug pula, saute. Saute, vou até dar outros exemplos, tá? Com esse verbo. Pula, saute. Vamos lá de cor aqui. Il mange. Comer, ele come. Tout ce qu'il voit. Ele come tout ce qu'il voit. Tudo o que ele vê. Ele come tudo o que ele vê.
Il mange tout ce qu'il voit. Deixa só um minutinho, gente. Deixa eu arrumar aqui. Ok. Doug saute, mon chien saute partout. Oh, mon chien, il saute partout. Ele pula em todo lado, meu cachorrinho. Saute. Mon fils saute partout. Meu filho pula em todo canto, em todo lado. Il saute partout. Il mange tout ce qu'il voit. Ele come tudo que ele vê. Geralmente é assim, né? Um cachorrinho, bebezinho, ele é assim, né? Como ele quer brincar com tudo, ele vai lá, morde um carregador que tá carregando seu celular, arranca a tomada do lugar, morde seu chinelo, morde o seu tênis e assim por diante, né? Então vamos lá. Doug saute partout. Il mange tout ce qu'il voit. Vou dar outro exemplo com esse saute, que significa pula. Tá? Pula, não, né? Pula. Vamos lá. Mon fils, saute sur le canapé. Meu filho pula no sofá. Mon fils saute sur le canapé, o sofá. E inclusive a gente pode até dizer também sofá em francês. É uma palavra francesa, se eu não me engano, mas é mais raro a gente falar sofá, tá? A gente fala mais canapé, canapé, canapé. Inclusive, canapé é também aquelas entradinhas, sabe? Que você come em um aperitivo, alguma coisa assim. É um aperitivinho, tá? Canapé. É a mesma forma de falar, tá? Canapé. Então, mon fils saute, pula, il saute sur le canapé. Il mange tout ce qu'il voit. Tudo que ele vê. Ok, próxima frase do nosso texto. Ai, gente, só deixa eu mudar aqui a letra. Senão eu acabo... Não, é isso aqui que tem que mudar, porque senão eu acabo confundindo depois o texto com os exemplos que eu tô dando, né? Vamos lá. Minou. Vocês estão entendendo o texto? Então a gente tá falando do gatinho e do cachorrinho que eu tenho. Que eu não tenho, mas eu tô dando um exemplo como se eu tivesse, tá? Então vamos lá. Minou est plus âgé. Plus âgé. Ele é mais velho. O gatinho, né? A gatinha, na verdade, é mais velha. Então, Minou est plus âgé. Doug, le chien, est jeune. C'est un bébé. C'est un bébé. Doug, c'est un bébé. Minou est plus âgé. Minou est plus âgé. Minou é mais velha. Plus âgé. Plus âgé. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Esse âgé. Ó, como que a gente fala? Como que a gente fala, gente? Assim, ó. Vamos pegar as idades, sabe? Tipo, bebê, criança, adolescente, adulto e pessoa idosa. Como que a gente fala isso em francês? Você está vendo que um texto, você não simplesmente vai aprender só um verbo. Aqui você aprende verbo, você aprende muito vocabulário, você aprende cores, você aprende palavras diferentes, estruturas diferentes. Tá vendo tanto de coisa que você pode aprender em um texto? Então, vamos lá. Bebê. Como que a gente fala? Bebê. A gente fala bebê. Mesma coisa, tá? Bebê. Inclusive até a mesma pronúncia, tá? Bebê. Até, colocar aqui colocar isso aqui em preto. Vamos lá. Agora aqui em preto de novo. Vamos lá. Agora, uma criança. Uma criança. Enfant. Enfant. E esse som, esses dois sons aqui, ó. E, N. E esse som A, N. Eles não existem no português. Acho que eu nunca vi esse som no português. Então, às vezes pro nosso ouvido no início, ele é um pouco difícil de falar assim, meu Deus, acho que eu nunca vi. O nosso cérebro fala assim, eu nunca ouvi esse som. Mas conforme você for ouvindo muito, vai ficando mais natural, tá? Então por isso que eu falo, sempre ouvir muito, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui esses sons. Fon. Tá vendo que é um som que sai bem lá pelo nariz, tá? Fon. Eles até se parecem, tá? Enfant.
não fala o T. Então, enfant significa criança. Enfant. Adolescente, como que a gente fala? Deixa eu confundir aqui, né? Peraí, gente. Vou colocar assim, ó. Tá? Vou colocar assim. Vamos ver aqui agora adolescente. Adolescente, a gente fala adolescent, se for um homem. Se for uma mulher, uma menina adolescente, a gente fala adolescente. Exatamente da mesma maneira que no português, tá? Adolescente. Deu para entender bem? Adolescente. Não fala como no português. Escreve, mas não é igual, não pronuncia igual. Em português a gente fala adolescente, em francês a gente fala adolescent ou adolescente. Um som de t para fazer o adolescente, né, que é uma menina, tá? Adolescente. Agora uma pessoa adulta, adulte, adulta, adulto, né, um adulto, a gente fala adulte, adulte, adulte. Ó, esse E a gente não fala. Eita, nós, tô sempre errando nas cores aqui, né? Esse E a gente não fala. Eita, nós. Acho que eu... Ah, não, tá certo. Eu pensei que eu tinha confundido nas cores aqui, mas tá certo. Adulte. Ó, adulte. Adulte. Tá? Adulte. E uma pessoa mais velha, a gente fala, então, âgé. Então, idoso ou idosa, a gente fala âgé ou âgé para dizer idosa, com E a mais, tá? Âgé, âgé, âgé. Pronuncia exatamente da mesma maneira, ok? Então, agora aqui a gente viu. Então, aqui, ó, no texto a gente falou que o gatinho, o cachorrinho, Doug est un bébé. C'est un bébé. Minou est plus âgé, é mais velha. Então, âgé pode significar idoso, mas pode significar mais velha, para dizer uma pessoa velha, né? Idoso, âgé, mais velha, plus âgé, tá? É a mesma coisa, plus âgé. Então, Minou é plus âgé, é mais velha. Ok. Próxima frase. Elle a son petit coin. Alors, Minou elle a son petit coin où elle adore dormir et rester tranquille. Elle a son petit coin où elle adore dormir, elle adore dormir et rester tranquille. Ela tem, agora você já sabe que elle a significa ela tem, ela tem son petit coin. Ela tem o cantinho dela. Ela tem o cantinho dela. Ela a son petit coin. Coin, alguém fala cantinho, canto, né? A gente fala coin, coin, coin. Não é, eu acho que em inglês, existe uma palavra em inglês, acho que não sei se é pra dizer moeda, agora eu não lembro, mas que escreve exatamente da mesma maneira, mas não pronuncia igual, tá, gente? Em francês é coin, 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 tá? Coin, son petit coin, cantinho dela. Ela tem o cantinho dela, où elle adore dormir et rester tranquille. Onde ela adora dormir e ficar tranquila. Où elle adore dormir et rester tranquille. Então, ela tem son petit coin. Gente, uma coisa. Em português, vocês já perceberam que em português, com calor, gente, se vocês soubessem, eu vou até tomar uma água aqui. Peraí, gente. Vocês estão fazendo a aula, vão deixando like já. Vocês não precisam esperar o final da aula para deixar like, né? Já pode deixar já, tá bom? Vamos lá, gente, só um minutinho. Deixa eu tomar. Opa, tá derrubei a água aqui. Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Só um minuto. Elle a son petit coin. Em português, a gente tem o... Quando a gente vai... Por exemplo, a gente quer falar cantinho. Na verdade, cantinho vem da palavra canto, né? Um canto, sabe? Um canto da parede.
um canto de um lugar, né? Um canto, tá? Um canto, um cantinho. A gente pode falar um cantinho, porque a gente quer falar pequenininho, um cantinho. Ah, tem um cantinho dela lá. Ah, eu tenho meu cantinho, gosto de ficar no meu cantinho. Tá? Sabe quando a gente quer dizer uma coisa pequenininho, pezinho, sabe? A gente em francês, a gente utiliza o petit ou petite, que na verdade significa pequeno ou pequena. Vou dar alguns exemplos aqui para você entender, tá? Só deixa eu colocar aqui nas corzinhas bonitinhas pra gente entender bem. Vamos lá. Então aqui, por exemplo, quando eu quero dizer assim, meu amorzinho, como que a gente diz meu amorzinho? Será que tem como dizer meu amorzinho? Você pode dizer meu amor, mon amour. Como que eu diria meu amorzinho? A gente diria mon petit amour. Por exemplo, tô dando um exemplo, tá? Mon petit amour. Você pode falar assim dessa maneira, mas com uma criança, geralmente, tá? Mon petit amour. Meu amorzinho. Oh, mon petit amour. Oh là là, mon petit amour. Você vai ver muitos franceses falar assim, tá? Mon petit amour. Oh là là, mon petit amour, mon petit chou. Meu amorzinho, minha fofura. Aqui, ó. Minha fofura. Mon petit chou. Opa, minha fofura. Mon petit chou. Mon petit chou. Meu amorzinho. Mon petit amour. Então, meu amorzinho. Minha fofura. Mon petit chou. Tá? Então, você tá vendo que em francês eles colocam, quando eles querem falar alguma coisa pequenininha, uma coisinha fofinha, assim, eles falam, colocam o petit ou petite na frente. Tá bom? Então, aqui no texto, Minou a son petit coin. Ela é son petit coin, ela tem um cantinho dela, tá? Où elle adore, onde ela adora dormir. Et rester tranquille. E ficar tranquila. Ok? Beleza. Próxima frase aqui no nosso texto. Mes parents, outra palavra que é bem parecida com o inglês. Mas atenção, sempre. Eu sei porque eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que fala inglês, que agora tá aprendendo francês. Então atenção, não é a mesma, não tem nada a ver, né, a pronúncia, tá bom? Mes parents, alors, ma mère et mon père, mes parents, ma mère, minha mãe, mon père, meu pai, sont mes parents. Eles são, minha mãe e meu pai são os meus pais. Mes parents. Então, meus pais, mes parents, adorent les animaux. Un animal, un chien, un chat, un lapin, un éléphant, c'est un animal. Ok? Um animal. Então, aqui, mes parents adorent les animaux. Os meus pais adoram, amam os animais. Les animaux. Animaux. Tá? Animaux. Les animaux. Os animais. Mais ma mère a une allergie. Allergie au chat. Mas a minha mãe tem uma alergia, ela tem alergia a gatos. O chat. Minha mãe tem, então, ma mère elle a une allergie. Ela tem uma alergia. Ma mère a une allergie. Ok? Vamos lá, gente. Agora aqui, eu quero repetir aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, les animaux, para vocês terem bastante cuidado. Só deixa eu passar aqui um pouquinho pra frente. Vamos lá. Vou dar outros exemplos. Essa palavra, les animaux, significa os animais, né? No plural, isso é no plural, os animais. Agora, no singular, a gente fala l'animal. L'animal, que nem escreve exatamente que nem no português. L'animal. L'animal, o animal. L'animal, tá? Então, por exemplo, vou escrever assim. L'animal. Vou colocar assim, ó.
Le chat est un animal. Le chat est un animal. O gato é um animal. Agora, se fosse falar os gatos são animais, les chats sont des animaux. Tá? São des animaux. Os gatos são animais. Só para vocês entenderem aí a diferença dos dois, tá? Animaux e animal. Les animaux, l'animal. Ok, gente. Alors, vocês querem? Vamos fazer um resumo rápido aqui? Bem rapidinho mesmo. Vamos ler bem rápido aqui tudo que a gente já... As frases do texto, simplesmente. Não vou ler tudo, né? Só vou ler o texto. Vamos lá. J'ai un chien. J'ai un chien appelé Doug. Chamado Doug. Il est petit et gentil. Il est bonzinho. Doug, mon chien, il a seulement 3 mois. Ele tem somente 3 meses. C'est un bébé. C'est un bébé. Il a les poils, ele tem os pelos blancs. Je l'aime beaucoup. Eu amo ele muito, eu o amo muito. Mais j'ai aussi une chatte. Eu tenho também uma gatinha, uma gata, appelée Minou, chamada Minou. Minou a les poils noirs. Et elle a les yeux bleus. Les deux, Doug et Minou, os dois têm, Doug et Minou têm, des manières différentes de se comporter. Tem maneiras diferentes de se comportar. Doug, o cachorrinho, Doug, est encore un bébé. C'est un bébé. Il a des comportements différents de Minou. Ele tem comportamentos diferentes da Minou. Doug, o cachorrinho, Doug saute partout. Il mange tout ce qu'il voit. Il mange. Mais Minou, la chatte, Minou, est plus âgée, é mais velha. Elle a son petit coin, ela tem um cantinho dela, où elle adore dormir et rester tranquille. Mes parents, ma mère et mon père, mes parents, adorent les animaux, adoram os animais. Mais ma mère a une allergie aux chats. Ela tem alergia, minha mãe tem alergia a gatos. Beleza? Próxima frase aqui. Mon père et moi. Lembra do que eu expliquei para vocês ontem? Sempre se falar ele e depois eu. Por exemplo, Maria, João e eu. Tem essa regra em francês e eu descobri que em português também tem. Então agora aqui, mon père et moi. Meu pai e eu. Avons, a mesma, é que nem aquela marca Avon, tá? Avons, alors, une idée. J'ai une idée. Avons une idée. Meu pai e eu temos... Então, vou colocar assim. Temos, então, uma ideia. Então, esse avons significa temos. Verbo avoir. Mon père et moi avons une idée. Temos uma ideia. Vamos pegar aqui outros exemplos com avons. Então, é nous avons, né? Nós temos. Nous avons. Nós temos. Vou pegar outros exemplos. Vamos lá. Nous avons 10 livres à vendre. Nós temos 10 livros
para vender. À vendre. Nós temos 10 livros para vender. Nous avons. Ó, nous avons. Nós temos. Nous avons. Marie. Eu sempre gosto de dar o exemplo da Mariazinha, né? Marie. Mariazinha em francês é chique, né, gente? É Marie. Marie. Então, Marie, Maria, ou Marie. Marie, Luc e François. François é um nome bem típico francês, tá? François. François. Marie-Luc e... Coloca assim, Marie-Luc. Peraí, vamos mudar. Marie-François et moi avons... Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar, gente. Avons une bouteille de champagne. Marie, François e eu. São sempre os outros primeiro, né? Marie, François e eu. Marie, François et moi avons une bouteille de champagne. E eu temos uma bouteille. Ça, c'est une bouteille. Uma garrafa. Une bouteille. Uma garrafa. Une bouteille. Uma garrafa de champagne. Champanhe. Uma garrafa de champanhe. Tá? Champanhe. Então, avons. Temos. Lembra da Avon? Você nunca mais vai esquecer da marca Avon. Avon, você sabe que agora significa temos em francês, tá? A marca Avon. Beleza, gente. Agora aqui a gente viu que Avon significa temos. Nós temos. Nous avons. Próxima parte aqui do nome deixa. Ai, meu Deus, eu sempre esqueço de colocar em preto para vocês não confundirem, meu Deus. Não me deixe esquecer. Vamos lá. Pourquoi ne pas donner la chatte, Minou, la chatte, à la voisine? Pourquoi? Porque não dar, ne pas donner, por que não dar, pourquoi ne pas donner la chatte, Minou, a gata, à la voisine, para a vizinha. Pourquoi ne pas donner la chatte à la voisine? Por que não dar a gata para a vizinha? Vamos falar aqui agora um pouquinho do pourquoi, gente. Muito importante para todos vocês também. Vamos lá. Pourquoi significa porquê de pergunta. Tá? Vou colocar assim, ó. Porquê de pergunta. Mas, pra gente responder em português, seria porquê colado, né? Se eu não me engano. Então, pra gente responder por que x, y, z, a gente falaria parce que. Porquê de resposta, tá? Então, parce que. Parce que. E quando a gente fala no dia a dia, escreve, né? Parce que. Mas no dia a dia a gente fala que. Parce que. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pourquoi tu as deux chiens? Pourquoi tu as deux chiens? Porque você tem dois cachorros. Pourquoi tu as deux chiens? Parce que j'aime les animaux. Tá vendo? Sempre palavras que você já conhece. Que você já viu aqui no texto agora. Por quê? Vou até colocar aqui, tá? Escrevi errado. Porque eu amo os animais. Ok? Ficou claro? O parce que e o pourquoi. Pourquoi nunca utiliza para uma resposta. É sempre para pergunta. Tá bom? Ok. Deixa eu voltar aqui. Acho que deu certo. Vamos lá. Próxima frase do texto. Estamos quase acabando, gente. Daí a gente vai fazer o... Fica comigo até o final, pra gente fazer o resumo. Vamos lá, gente. Comme ça, nous pouvons continuer à la voir de temps en temps. Comme ça, nous
pouvons continuer à la voir de temps en temps. Ixi, o que eu falei aqui? Vamos lá. Assim, desse jeito, ou assim. Nous, alors, mon père et moi, nous, nós. Deixa eu mudar aqui meu tecladinho. Nós podemos, nous pouvons continuer, nós podemos continuar a vê-la, continuar a vê-la, acho que fala assim, né? A ver ela, continuar a vê-la, acho que tá certo, vê-lo, né? Vê-la, tá certo. A vê-la de temps en temps, de tempos em tempos, ou de vez em quando. Enquanto é errado, assim, né? Em quando, é assim, acho. Se você tiver erro de português, vocês me corrijam, tá? Pode corrigir que a gente tá aí pra isso. Francês eu ensino vocês, vocês me ajudam no português. Pode ser assim? Então vamos lá. Ai, mudei aqui. Vamos lá. Gente, a expressão comme ça é muito utilizada pelos franceses, pelos nativos. Comme ça significa, tipo, desse jeito, ou tipo, assim. Pode significar assim, tá? Eu vou dar outros exemplos, vamos lá. Vamos lá, deixa eu pensar aqui um exemplo. C'est comme ça que je dois faire. É assim, c'est comme ça, é assim que eu devo fazer. Que je dois faire. É assim que eu devo fazer. C'est comme ça, comme ça. Essa expressão é muito utilizada. Não tô brincando mesmo, é de verdade. Tipo, você escuta muitos franceses falando isso. Francês, né? Suíço. Quem fala francês, né? Os nativos. Então, essa expressão é bem utilizada no dia a dia. Acho que eu mesmo, quando tô falando, eu falo um monte de vezes comme ça, comme ça, comme ça. Porque realmente é no dia a dia a gente fala, tá? Então, c'est comme ça, que é assim que eu devo fazer. Comme ça. Então, ele tem o sentido desse jeito ou ele tem o sentido de assim. Pode significar um ou outro, tá bom? Então, aqui no texto, ele está significando ou desse jeito ou assim, tá? Então, comme ça, nous pouvons continuer à la voir, a ver a gatinha, né? A voir Minou, de temps en temps. Olha que legal essa expressão, de temps en temps. Tempos em tempos, de vez em quando, tá? Temps en temps. Temps en temps. A gente vou até escrever como que a gente fala isso aqui. Temps, a gente fala assim, ó. Temps en temps. Mais ou menos assim, tá? Temps en temps. Não é bem um som de O, mas só pra você entender mais ou menos aí. Temps en temps. Temps en temps. De vez em quando. Quer que eu dê? Vou dar outros exemplos com esse do temps en temps, rapidinho. Vamos lá. Temps en temps significa de tempos em tempos, de vez em quando. Eu acho que escreve assim, quando, né? Se for junto, vocês me falam. Ok. Je vois mon ami de temps en temps. Eu vejo o meu amigo de tempos em tempos ou de vez em quando. Ok? Muita coisa, né, gente? Pra gente aprender aqui, né? Isso aí. Vambora, sigam firmes aí que a gente tá quase no fim. Então, quase terminando aqui esse texto e você já tá aprendendo o verbo avoir inteiro no presente. Ok. Voilà. Vamos lá para a antepenúltima frase aqui no nosso texto. Puis, nous avons, olha lá, nous avons, que a gente acabou de falar da Avon, o que significa Avon? Eu falei da marca Avon. Avon significa nós temos. Nous avons beaucoup de confiance en elle. J'ai confiance en toi. E, tipo, eu tenho confiança em você. Nous avons, nós temos muita confiança nela.
A gente tá falando, tipo assim, eles estão. O que acontece? A mãe, a minha mãe, vamos dizer assim, vamos dizer que eu que tô contando essa história, a minha mãe é alérgica a gatos. Então, o que a gente pensou? Eu e meu pai, mon père et moi, nous avons eu une idée. J'ai une idée. Então, nós tivemos uma ideia. Nós vamos, por que não dar o gato, a gata, na verdade, para a vizinha, à la voisine? Por quê? Parce que nous avons beaucoup de confiance en elle. Nós temos muita confiança. Beaucoup de confiance en elle. Nela. A gente tem muita confiança nela. Então, vamos lá. Puis, nous avons beaucoup de confiance en elle. Nós temos muita confiança nela. Elle a déjà un chat. Ma voisine, la voisine, a. O que significa a? Ela tem. Elle a, ma voisine a déjà un chat. Un chat, um gato. Et elle aime les animaux, os animais. Ela já tem um gato e ela ama os animais, certo? Então, nous avons, a gente já viu aqui, nous avons, ela tem, elle a. Nous avons beaucoup de confiance en elle. Elle a déjà un chat et elle aime les animaux. Próxima frase, gente. Estamos quase no fim. Vamos lá. J'ai appelé ma voisine. Atenção. Atenção. J'ai appelé ma voisine. Eu liguei para minha vizinha. Isso aqui não significa... A gente tá vendo como a gente não pode pegar só uma palavrinha aqui e traduzir. Tá? Tem que entender a frase. Pegar a frase inteira para entender o que está significando. Então, vamos lá. J'ai appelé, eu liguei. J'ai appelé ma voisine. Eu liguei para minha vizinha. Lembra quando eu falei no começo da aula que o verbo avoir, ele tinha sentido de verbo e ele tem o sentido de auxiliar, que é junto com outro verbo para formar um tempo verbal. Por exemplo, o passé composé, o passado, né, em francês. Então, aqui, nesse caso aqui, a gente não vai explicar aqui hoje, porque senão vai ficar muito confuso na sua cabeça. Eu quero simplesmente que você entenda hoje o sentido do verbo avoir como verbo, e não como auxiliar, como verbo, tá? Então, j'ai appelé, eu liguei. J'ai appelé, eu liguei. Ma voisine, para minha vizinha. Bonjour, bonjour, bom dia, boa tarde, bonjour, pode significar bom dia ou boa tarde. Bonjour, vous avez déjà un chat? Vous avez déjà un chat? Vous voulez prendre Minou, la chatte, Minou aussi? Bom dia ou boa tarde. Ó, vamos lá. A senhora já tem um gato. Vous avez déjà un chat. A senhora já tem um gato. Vous avez déjà un chat. A senhora já tem um gato. Vous voulez prendre Minou aussi? A senhora quer também. Eita, também. A senhora quer também pegar a Minou? Vamos lá. Vous avez, que é o verbo avoir no vous, que é a senhora, o senhor ou vocês. Vou explicar isso aqui, muita calma nessa hora. Vamos lá. Vous avez pode significar, vous avez pode significar a senhora tem, pode significar também o senhor tem, e pode significar no plural o vocês, né? Vocês têm. Vous avez. Daí, quando que eu utilizo o vous para falar com uma pessoa
Ou quando que eu utilizo o tu, que é o tu, né, o você. Vou explicar aqui. Já expliquei isso, mas vou explicar rapidinho novamente. Nunca é demais, né? Então, vamos lá. O tu. Quando você quer falar tu, eita, tu significa você, a gente utiliza para uma pessoa que a gente conhece, para um conhecido, a gente utiliza para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos avós, enfim, para as pessoas que a gente conhece, para uma pessoa íntima. Uma pessoa íntima. E o vous, anotem aí, o vous a gente pode ter o sentido de vocês, como eu disse antes, né? Vocês, e a gente utiliza mais, é uma forma de respeito, ele pode ser usado como uma forma de respeito, tipo, por exemplo, o senhor. Por exemplo, a minha avó, eu sempre chamei ela de a senhora. Vó, a senhora quer um pão? Vó, a senhora quer chocolate? Vó, a senhora tem R$ 1, tá? Então, esse a senhora em francês seria o vous. Só que como eu disse, você não vai precisar, em francês, você não vai precisar chamar a tua avó de vous. Pode ser, mas não obrigatoriamente, tá? A gente chama de tu, porque é uma pessoa conhecida. Mas aqui é uma forma, o vous é utilizado como uma forma de respeito. Então, ou para uma pessoa mais velha, ou para uma pessoa que você não conhece, um desconhecido. Por exemplo, eu cruzei alguém na rua, sei lá, sem querer eu fui sair do ônibus e derrubei o celular de uma pessoa. Nunca, eu não conheço essa pessoa, nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vou falar pra ela tu. Se eu for conversar com ela, eu nunca vou falar tu, eu sempre vou falar vous pra ela, que é uma pessoa desconhecida. Ou então, né, pra uma pessoa numa hierarquia mais, por exemplo, nosso chefe, nosso diretor, nosso patrão, né, o nosso presidente, a gente sempre vai falar vous, ok? Beleza. Então aqui, gente, o vous avez pode significar a senhora tem, pode significar o senhor tem, ou pode significar vocês têm. Deu para entender? Fez sentido? Então, ok. Então aqui, j'ai appelé ma voisine, eu liguei para minha vizinha, j'ai appelé ma voisine. Bonjour, vous avez déjà un chat? A senhora já tem um gato. Minou aussi. A senhora também quer pegar a Minou? Ok? Deixa eu mudar as corinhas. As corinhas. Eu invento umas palavras também de vez em quando, né? Vamos lá. Vou mudar essas cores aqui para ficar mais claro para vocês rapidinho. Vous avez. Vous avez. Ok. E nossa penúltima frase aqui, gente. Elle a dit. Elle a dit, ó, verbo avoir de novo no sentido de, aqui no sentido de auxiliar. Por isso que eu falei, a gente não vai explicar aqui hoje, tá? Elle a dit, ela disse. Oui, oui, ça serait bien d'avoir un autre, mais tu as des problèmes avec Minou et Doug? Ela disse, sim, sim, seria bom ter um outro, tipo, ela tá querendo dizer ter um outro gatinho, tá? Uma outra gatinha. Seria bom ter um outro gato. Mais tu as des problèmes avec Minou et Doug? Mais tu as des problèmes avec Minou et Doug? Mas você tem problemas. Ou você teve, né? Você tem problemas avec Minou e Doug, mas você tem problemas com a Minou e com o Doug? Tipo assim, eles tiveram problemas, eles brigaram, eles ficam brigando? Tu as des problèmes. Você tem, ó, tu as, você tem. Ó, tu as. Vamos lá, pegar outros exemplos com o tu. Tu as significa você tem. Beleza? Você tem. Então vamos lá. Tu as 2 € à me prêter. Você tem, tu
tu as, você tem 2 euros para me emprestar? Tu as 2 euros à me prêter. Tu as 2 euros à me prêter. Então, tu as significa você tem. Tu as 2 euros, 2 euros para me emprestar. Outro exemplo. Tu as de la monnaie. Você tem trocado. Uma frase importante. Tu as de la monnaie, você tem trocado. Tu as de la monnaie, você tem. Tá vendo? Tu as. Tu as. Ok? Vamos continuar? Agora deu para entender, né? Tu as. Aí depois a gente vai fazer um resumo aqui com todos os pronomes. Nossa última frase, agora você já sabe o que significa o tu as. Tu as, você tem. Un autre animal, um outro animal, de compagnie maintenant. Você tem. Peraí, gente. Deixa eu arrumar aqui. O negócio endoidou. Você tem. Eita, ficou até menor a letra. Deixa eu aumentar aqui. Você tem um outro animal de companhia, um outro animal doméstico, um outro animal de companhia. Agora, tu as, você tem. Tu as, tu as. O tu, ó, atenção também como que pronuncia, tá? Não é tu as, é tu, é o U francês. Tu as un autre animal de compagnie. Maintenant, você tem um outro animal, por exemplo, você tem apertou A. Tudo bem, será que você tem problemas com a Minu e o Doug? Eles estão brigando? Eles estão tendo problemas? Você tem um outro animal de companhia? Tu as un autre animal de compagnie? Significa que você tem tipo um gatinho, um outro cachorrinho, um outro coelhinho? É isso que ela tá perguntando, tá? Então, tu as un autre animal de compagnie maintenant, agora. Ok? Então, tu as. Gente, dentro desse texto, a gente viu todos os pronomes no verbo avoir. Vamos fazer agora um resumo? Vamos lá, resumo do resumo. Vamos passar aqui. Resumo. Resumo. Como que a gente diz resumo em francês? Résumé. Vamos lá. Résumé. Deixa eu até aumentar aqui, porque eu não sei o que está mudando a letra. Résumé. Resumo. Vamos lá. J'ai. Eita. J'ai significa eu tenho. J'ai, eu tenho. Tu as, que a gente acabou de ver. Você tem, tu tens, né? Você tem. Il ou elle a. Ele ou ela tem. Nous avons, lembra da Avon, daquela marca Avon. Nous avons, nós temos. Nous avons. Nous avons. Vous avez. Vocês têm. Ou então, a senhora ou o senhor tem. Il ou elles ont. Eles ou elas têm. Ok? Foi todas essas estruturas aqui que a gente viu dentro do texto, tá? Com frases, com uma história. Uma história. A história é: eu tenho um gato. J'ai un chat. Eita, j'ai un chat e j'ai un chien. Tenho um gato e eu tenho um cachorro. Certo? Ma mère a une allergie. Elle a une allergie. Elle a une allergie. Alors, então, nous avons eu, meu pai e eu tivemos uma ideia. Nous avons une idée. Nós temos uma ideia.
Por que não dar o gatinho para a vizinha? Donner le chat à la voisine. Et toi? Agora o que eu quero perguntar é o seguinte. Tu as un animal? Toi, qui est ici, tu as un animal? Est-ce que tu as un animal? Me responda aí, se vocês têm um animal. Un animal? Se tem um animalzinho aí de estimação, me respondam. J'ai un chien. J'ai un chat. J'ai un singe. Eu tenho um macaquinho, tá? Então é isso aí, gente. Eu quero que vocês me digam aqui. Essa foi a aula de hoje. Não esqueçam de deixar o like aqui de vocês. Se vejo, então, na próxima aula. Un gros bisou à tous. Un bisou à tous. Et à bientôt.